Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 464, Acionamentos e Comandos Elétricos para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 7, Partida de Motores Elétricos. Essa aula será dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos fazer uma introdução a máquinas elétricas, ver as vantagens e desvantagens do motor elétrico de indução trifásico, ou MIT, e vamos analisar alguns tipos de partida e fazer um estudo das lógicas de contatos elétricos. Na segunda parte da disciplina, irei introduzir para vocês, mostrar os primeiros passos com o software CAD-Simo 3.0, que será utilizado para fazer as simulações das partidas elétricas de motores daqui para frente. Bom, as máquinas elétricas rotativas, são equipamentos que vão converter uma energia em outra. Normalmente, elas convertem energia elétrica em mecânica, se forem motores, ou energia mecânica em energia elétrica, se forem geradores. Isso quer dizer que a mesma máquina pode operar tanto como motor quanto como gerador, dependendo de qual tipo de energia a gente fornece, certo? Falando especificamente dos motores elétricos, que vai ser o foco dessa disciplina, eles representam a maior parcela do consumo de energia elétrica de todo o mundo, no contexto industrial. A maior parte da energia que é consumida industrialmente é consumida por motores elétricos. E isso torna esse tipo de carga de grande interesse da indústria, E a gente sabe que se esses motores forem mal dimensionados, isso vai acarretar perdas de energia e isso vai estar relacionado com custos para aquela empresa, para aquela indústria. Então, o estudo de motores elétricos é muito importante. Por isso que métodos de partida, controle de velocidade, eficiência dessas máquinas são tão interessantes para serem estudados, E inclusive não somente da academia, como das indústrias também, de terem máquinas cada vez mais eficientes, mais robustas, menos volumosas e com custo de manutenção cada vez menor. Bom, dentre as máquinas elétricas, elas podem ser classificadas basicamente em dois grandes grupos, relacionados com a sua tensão de alimentação, a natureza da sua tensão. Existem as máquinas elétricas de corrente contínua. Perceber que nós estamos falando tanto de gerador quanto de motor, tá? Mas nós temos as máquinas elétricas de corrente contínua e as máquinas elétricas de corrente alternada. As máquinas elétricas de corrente alternada, elas podem ser divididas em máquinas elétricas de indução e máquinas elétricas síncronas, sendo que os motores elétricos de indução, principalmente os trifásicos, mais conhecidos como MIT, representam mais de 70% a 80% da instalação de motores em indústrias. Então, isso mostra a grande parcela de aplicação desses motores e por isso eles vão ser o foco dos nossos estudos aqui nas partidas de motores elétricos. Vamos ver algumas vantagens do MIT e por que esse motor ele é tão interessante assim. Primeiramente, ele é um motor bem robusto, certo? E paralelo a isso, apesar de ser robusto, ele é muito simples de ser construído. O seu rotor, principalmente o motor de indução de gaiola de esquilos, que está relacionado com um dos tipos de construção do rotor, ele é muito simples de ser construído. Então isso faz com que a sua construção também seja mais barata, Tem um custo envolvido aí. Então, com isso, a gente tem um motor robusto e com uma simplicidade de construção do rotor, a gente consegue projetar um motor para ele desenvolver uma potência maior ocupando um menor volume. Então ele tem essa vantagem também de ter um menor volume ocupado por densidade de potência. Essa simplicidade de rotor também, ela acaba acarretando numa baixa manutenção, principalmente que a gente não tem aqui, como a nossa tensão aqui ela é induzida, como o próprio nome já diz, nós não temos que nos preocupar com partes móveis, como escovas, partes essas que estão presentes nos motores, tanto de corrente contínua quanto nos motores síncronos, e que causam bastante desgaste e precisam de uma manutenção periódica para trocá-las. Então, isso é uma das grandes vantagens também do motor de indução e que também vai estar relacionado com o custo, já que a gente não tem que gastar com manutenção, isso torna não somente o custo de aquisição, mas como o custo de manutenção mais baixo. Por isso, por essas
vantagens, esse motor é tão utilizado em aplicações industriais. Mas esses motores também têm algumas desvantagens. A primeira delas é que ele não opera na velocidade síncrona do campo girante. Vocês já devem ter estudado um pouco sobre a teoria do campo girante e sabem que existe o escorregamento, que é a diferença de velocidade entre a velocidade síncrona e a velocidade de operação dessa máquina. Além disso, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, de torque por velocidade, há uma variação de velocidade em função do torque, em função da carga, né? Não é um motor que opera com uma velocidade constante. Isso pode ser uma desvantagem dependendo da aplicação. Por mais aqui que na região de operação de interesse próximo do conjugado de plena carga, a gente consiga uma grande variação de torque ou de carga por uma pequena variação de velocidade, ainda há sim essa variação e dependendo da aplicação isso pode ser desvantajoso, ok? Nós temos como desvantagem também o controle de velocidade dessas máquinas. Eu coloquei aqui como resolvido porque esse motor é um motor que já está em operação aí. A patente desse motor de indução ela é centenária, né? Esse motor está em operação aí há muitos anos. E nos primórdios, né, no início dos anos 1900, do século 20, era complicado fazer o controle de velocidade, principalmente em questões de torque, né? Fazer o controle de velocidade mantendo o torque nominal da máquina, era um pouco complicado de fazer isso com esse tipo de motor. Por isso que os motores de corrente contínua, que têm um controle de velocidade muito mais simples de ser resolvido, eram mais aplicados. Só que com o avanço da eletrônica de potência, principalmente com o desenvolvimento, né, dos inversores de frequência, esse controle de velocidade atualmente ele já é muito mais simples de fazer. Então os motores de indução ganharam ainda mais esse mercado que era ocupado pelos motores de corrente contínua. Ok? Mas vale aí ressaltar que sem os inversores de frequência havia sim uma dificuldade em fazer um controle preciso e eficiente da velocidade do motor. E além disso, nós temos como principal desvantagem desse motor uma elevada corrente de partida. Não, essa elevada corrente de partida não é exclusiva dos motores de indução, basicamente todos os motores drenam uma alta corrente na sua partida, né, para vencer a inércia e colocar esse movimento, principalmente quando há uma carga conectada ao seu eixo. Mas esse fator é o que nos leva, né, ao estudo de métodos de partida de motores elétricos, com o objetivo de tentar suavizar essa corrente. Porque quando a gente pensa em motores de média e alta potência, se a gente pega uma corrente que já é elevada, uma corrente nominal que já é elevada, e durante a sua partida esse valor pode exceder até 10 vezes, então a gente já tem aí uma corrente perigosa que deve ser evitada, não somente por questões de consumo de energia, né, mas como proteção, tanto da instalação, quanto do operador, como da própria máquina. Ok? Então, essa corrente de partida ela tem que ser evitada, tem que ser ao menos suavizada, né? E isso vai ser o que a gente vai ver agora nessa parte da disciplina. Bom, antes de nós analisarmos quais métodos de partida dos motores são aplicados, nós precisamos definir alguns conceitos iniciais. O primeiro dele é o que é a partida de um motor elétrico, né? Quando a gente fala que nós vamos dar a partida, que o motor vai partir, nós estamos colocando esse motor em movimento. Ele está saindo da inércia, né, da rotação zero, está sendo acionado e ele está dando início da sua rotação, que pode ser com ou sem carga, né? A gente pode partir o motor com carga ou partir ele a vazio e conectar a carga com ele em movimento, por exemplo. Dentro desse conceito de partida de motores, existe a partida direta, que é quando a gente aplica tensão nominal diretamente nos terminais do motor, e tem a partida indireta, quando a gente aplica uma tensão gradual nos seus terminais, e essa tensão gradual pode ser feita de diversas formas, com o objetivo de a gente suavizar essa corrente de partida, já que se a gente aplica menos tensão, obviamente menos corrente vai ser drenada por esse motor, né? Até a gente atingir a rotação nominal, quando ele vai ser sim conectado à sua tensão nominal. Então a gente gradualmente aumenta essa tensão até se atingir o ponto de velocidade nominal e aí ele entra em regime permanente normalmente, com tensão e corrente nominal, velocidade nominal, torque nominal, certo? Então todos esses métodos de partida estão relacionados com tirar o motor da inércia, iniciar a sua rotação e atingir a sua velocidade nominal, ok? Nós temos também o conceito de reversão,
ou inversão, né? Alguns autores também vão trabalhar com a palavra inversão do sentido de giro. Como o próprio nome sugere, o motor ele tem um sentido de rotação, que pode ser horário ou anti-horário. Esse sentido ele é definido através do campo girante, da alimentação das bobinas do estator do motor. E esse campo girante, esse sentido de rotação, pode ser invertido, né? Ele pode ser facilmente invertido. Se a gente lembrar aí da teoria do campo girante, basta que a gente inverta duas fases qualquer da alimentação trifásica para promover a inversão do sentido de giro, né? A reversão da rotação desse motor. E aí existem duas formas de fazer essa reversão. Nós temos a reversão direta, quando o sentido de giro é invertido com o motor em movimento. Então o motor está girando em um sentido, e aí quando a gente aplica a reversão direta, nós vamos inverter duas fases com o motor em movimento. Então o motor ele vai drenar, as correntes no estator elas vão mudar de sentido, porque as fases foram trocadas. Então vai ter uma corrente induzida no motor com sentido contrário, e essa corrente induzida contrária, também chamada de contracorrente, vai promover a frenagem do motor nesse sentido original e depois colocá-lo em movimento no sentido contrário. Tudo isso devido à inversão do sentido do campo girante. Tá? E nós temos também a reversão indireta. Nessa reversão indireta, nós não aplicamos essa contracorrente de frenagem. Nós primeiro removemos a alimentação do motor, ok? Nós tiramos o campo girante uma vez que a gente cessa a corrente nas bobinas do estator, e depois nós aplicamos uma tensão com duas fases invertidas, né? Gerando uma corrente, o campo girante com o sentido contrário, que vai fazer o motor girar em outro sentido. Existem vantagens e desvantagens de cada método. Nós vamos estudar um pouco quando formos analisar de fato as partidas de motores, mas é muito importante que a partir de agora vocês saibam definir o que é partida e o que é reversão, tanto direta quanto indireta. Sobre os métodos de partida, nós temos a partida direta e a partida indireta. Partida direta a gente já definiu o que é conectar o motor, a tensão nominal nos terminais do motor, e deixar ele ligar aceitando essa corrente nominal. A gente já pode ter o sentimento, né, de que esse é um método que deve ser evitado. Então nós vamos utilizar esse método só para motores com potência baixa, né, onde essa corrente de partida, por mais que seja até 10 vezes a corrente nominal, a gente já consegue aceitar ela no curto instante de tempo onde o motor é colocado em movimento. Mas, né, quando a gente não puder aceitar essa corrente, nós precisamos suavizá-la de alguma forma, nós vamos aplicar a partida indireta. E aí nós temos duas formas de fazer isso. Através de chaves convencionais, que são chaves as partidas que existem aí há vários anos, né? A esteira triângulo, com autotransformador, que é a chave compensadora, ou a partida de motores com rotor bobinado, que utiliza aceleração rotórica. E nós temos as chaves eletrônicas, né? Que são modelos mais novos, né? Surgiram aí a partir da década de 90, mais ou menos, que já vai utilizar uma eletrônica de potência mais elaborada, né? E vai utilizar software starters e inversores de frequência para promover uma partida mais suavizada. Nós veremos todos esses métodos de partida aqui nas próximas aulas deste curso. Bom, então, o que é importante que a gente ganhe conhecimento nesta aula? A gente tem aqui os diagramas de comando e de potência, né, que a gente já trabalha, já viu, já estudou ele vários momentos nesse curso, mas de todos esses elementos que estão presentes, tem um deles que a gente não viu até agora, que é a lógica de contato. A gente já sabe que o contator elétrico, é o dispositivo que faz a interface entre esses dois circuitos, que eles não são eletricamente conectados, né? A não ser se a gente aproveitar a mesma alimentação. Mas, e aí o contator vai promover essa interface através da bobina do contator. Nós sabemos que a bobina do contator ela é o elemento final de acionamento do circuito de comando. E para acionar essa bobina, nós temos que atender toda uma lógica de comandos para fazer isso. E é exatamente essa lógica de comandos que nós vamos estudar nas partidas de motores elétricos. Nós vamos ver qual lógica de comando nós precisamos aplicar para cada tipo de partida. Logicamente, isso vai influenciar no número de componentes que vão estar presentes tanto no circuito de comando quanto no circuito de carga, mas o objetivo é que a gente aprenda a desenvolver a lógica, desenvolver as condições necessárias para se acionar a bobina desse contator.
Vamos começar pelo básico, né? Vamos supor um contato que eu chamei de A, normalmente aberto, né? Um contato A qualquer. Esse contato A pode ser uma botoeira sem retenção, pode ser um sensor discreto de proximidade, indutivo, capacitivo, pode ser o contato auxiliar de um contator. É um contato normalmente aberto. Em repouso, né, sem a gente mexer nesse contato, ele ficar quietinho no canto dele, ele é normalmente aberto, certo? Então ele não conduz nenhuma corrente. Se a gente imagina esse contato em um circuito elétrico, onde nós temos uma alimentação e uma carga, e já fazendo aqui uma referência para os nossos circuitos de comando, essa carga é a bobina de um contator, inicialmente no repouso, esse contato normalmente aberto não permite a passagem de corrente, ou seja, a bobina desse contator não é acionada. A gente consegue definir aqui uma equivalência entre esse circuito elétrico e um diagrama multifilar de comando, né? Onde a gente tem aqui novamente a alimentação dessa bobina e esse contato A não permite a passagem de corrente. Esse circuito aqui vocês já devem estar familiarizados, mas não custa lembrar que essa corrente aqui é o neutro, né? Aqui é a linha, por exemplo, podia ser linha-linha, fase-fase, fase neutro, positivo, negativo, se essa bobina fosse acionada com uma corrente contínua, né? Uma tensão contínua de alimentação, mas esse circuito ele fecha aqui, o circuito ele é fechado e aqui a gente tem a passagem ou não de corrente, dependendo do estado desse contator, desse contato, desculpa. Quando esse A é acionado, né, então se for uma botoeira, a gente pressiona a botoeira. Se for um sensor discreto, ele identifica a presença de um objeto. Se for o contato auxiliar de um outro contator, a bobina desse contator foi acionada. Independente da forma como seja, vamos supor que esse contato A, que era normalmente aberto, ele é acionado. Isso então vai promover o fechamento desse contato. Tá? Então, num circuito elétrico, quando ele fecha, ele vai permitir aqui a passagem de corrente. Nós vamos jogar uma tensão elétrica em cima dessa bobina do contator e o contator ele vai ser acionado, né? No diagrama multifilar de comando também, nós temos a passagem dessa bobina, passagem de corrente, que vai alimentar essa bobina. Ok? Vamos pensar agora em um contato B, que ele é normalmente fechado, é o contrário do nosso contato A, que ele também pode derivar dos mesmos tipos, né, da bomba botoeira, um sensor, um contato auxiliar. Esse contato normalmente fechado, se a gente coloca ele num circuito elétrico, em repouso, tá, pessoal, ele já permite a passagem de uma corrente, porque ele está fechado. Inclusive, os contatos normalmente fechados a gente sempre tem que tomar cuidado quando for trabalhar com eles, porque quando a gente energiza o sistema, quando a gente secciona, por exemplo, um disjuntor e permite a energização desse circuito, esse contato normalmente fechado já vai imediatamente permitir a passagem de corrente, né? Então, isso em muitos casos é o objetivo, né? É necessário, mas temos que tomar cuidado, por exemplo, para a gente não colocar, não fazer um circuito exatamente como está aqui, ou no diagrama filar, né, que é no momento que a gente secciona o circuito, a gente já imediatamente permite a passagem de corrente, né? Então, normalmente não é isso que a gente quer. A gente não quer que a corrente circule imediatamente pelo contator e possa ser interrompida quando o B é acionado. Mas, dependendo da lógica, vai ser muito interessante para a gente trabalhar com contatos normalmente fechados. Quando esse contato ele é aberto, ele é acionado, né? Esse contato B ele vai abrir. Nosso circuito elétrico agora ele já não permite mais uma passagem de corrente, né? Ele está aberto. E no nosso diagrama multifilar, a representação ela seria equivalente. Muito interessante a gente saber como a gente trabalha aí com os contatos normalmente abertos, normalmente fechados. Mas nesses dois exemplos que eu dei, tanto o contato A quanto o contato B são contatos independentes. É um sensor A e um sensor B, é uma botoeira A e uma botoeira B. A forma de acionamento desses dois contatos era diferente, A e B. Agora vamos imaginar que um mesmo elemento acionador possua dois contatos, tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado. Isso pode ser um contator, pode ter esses dois tipos de contato. Uma botoeira que tem os módulos de contato que são encaixados na parte traseira dela, pode ter um módulo NA e um módulo NF. Os sensores a 4 fios têm as saídas NA e NF, tá? Então isso é algo bem comum
aí nos nossos elementos discretos. Quando a gente tem dois elementos, né, dois contatos, NA-NF, ou NA-NA, ou NF-NF, esses contatos eles são comutados quando a gente aciona, né, esse elemento, os contatos são comutados simultaneamente, mecanicamente, tá? Mecanicamente, se for um botão, se for um contator também eletromagneticamente falando. Mas o interessante é que a gente saiba que esses contatos eles são comutados simultaneamente. Então, no repouso, a gente tem o A, que é aberto, e o A barrado, que é fechado. Quando ele é acionado, o que era aberto fecha e o que era fechado abre. Isso aqui é interessante, pessoal, porque isso nos lembra um pouco de portas lógicas, né? Isso aqui representa a porta lógica NOT, ou não, né? Onde o A barrado ele é sempre o contrário do A. Se o A vale 0, o A barrado vale 1. E se o A vale 1, o A barrado vale 0. Aqui tem uma barrinha aqui no A. Ok? Então, se esse contato está aberto, ele está fechado. Se esse contato é acionado, ele fecha e esse aqui abre. É importante dizer que aqui, quando a gente chama um contato, quando a gente fala que um contato é igual a 0, a gente não quer dizer que ele está aberto. 0 é porque não passa corrente. Não. 0 é porque ele está em repouso. Ele está como ele normalmente é. Esse contato é normalmente aberto. Esse contato é normalmente fechado. Quando a gente joga essa variável para 1, esse contato para 1, a gente fala que ele foi acionado. Quando ele é acionado, ele comuta o seu estado, que ele é normalmente em repouso. O que era aberto fecha, o que é fechado abre. Cuidado para vocês não confundirem e imaginarem que 1 é fechado e 0 é aberto. Tá? Isso só funciona para o contato que é normalmente aberto. O contato que é normalmente fechado é o contrário. Bom, agora vamos pensar, vamos voltar para os contatos A e B que são independentes, tá? Eles podem ser associados em série. Nós temos aqui o contato, um circuito elétrico aqui, onde o contato A e B são associados em série, ou no diagrama multifilar, né? E o que a gente percebe aqui é o seguinte: quais condições que vai existir uma corrente passando na bobina do contator para esse tipo de associação? Ela só vai existir se A for igual a 1, né? Se A for acionado e se B for acionado. No caso aqui, sendo igual a 1, porque eles dois são normalmente abertos. Isso, se o A for igual a 0 e o B for igual a 1, ou se o A for igual a 1 e o B for igual a 0, não vai conduzir corrente, essa bobina não vai ser acionada. Isso nos lembra uma outra porta lógica, a porta lógica AND, onde a saída só vai para o estado alto quando as duas entradas forem para o estado alto. Perceba aqui que eu trabalhei com contatos normalmente abertos, mas eu poderia ter uma associação de qualquer tipo de contato. Um normalmente aberto, normalmente fechado, dois normalmente fechados, etc. Tá? Beleza. Agora, né, a gente tem também uma associação. Em paralelo, onde esses dois contatos são associados em paralelo, tanto no circuito elétrico quanto no diagrama multifilar, e a gente percebe que a saída ela vai para estado alto sempre que pelo menos uma entrada vai em estado alto. Isso é a definição de uma porta lógica OR, ok? Muito interessante isso também. Por que é importante a gente estudar essas lógicas de contato? Aqui a gente poderia pensar aqui nas outras portas, né? na NAND, na NOR, na XOR, na XAND, todas aquelas portas lógicas poderiam ser feitas com a lógica de contato. Deixo aqui como exercício que vocês tentem pensar como que seria a associação serial-paralelo desses outros tipos de porta, tá? Mas não vai ser o nosso objetivo nesta aula. Essas duas associações em série paralelo, elas vão ser muito importantes para a gente porque elas vão nos ajudar a definir duas associações que são muito importantes para o controle e acionamento de motores elétricos. A primeira associação é a lógica de selo. O que é essa lógica de selo, pessoal? Vamos imaginar, tá, que eu tenho aqui um circuito de carga trifásico, ok? E aqui eu tenho todas as proteções, mas eu vou me limitar aqui a colocar um contator K1 e um motor elétrico aqui, né? As proteções estão aqui em cima. Isso quer dizer que esse motor ele vai ser acionado quando a gente promover a manobra do contator K1.
ou seja, quando a gente alimenta K1. Se eu quero ter o mínimo de controle sobre o acionamento desse motor, a primeira coisa que eu preciso imaginar é que eu preciso de um elemento acionador aqui que me permita ligar esse motor somente quando esse elemento é acionado. O primeiro elemento que me vem na cabeça é uma botoeira. Então S1 aqui é uma botoeira sem retenção, normalmente aberta. Isso quer dizer que quando eu pressiono a botoeira, eu fecho esse contato e eu permito a alimentação da bobina de K1. Quando eu alimento K1, eu fecho esse contato aqui, esse contator, e eu ligo o meu motor. Só que se eu solto esse botão, eu corto essa energia que está vindo para a bobina. Então o meu motor vai desligar. Isso quer dizer que esse motor só funciona enquanto eu mantenho pressionado esse botão. E isso não é interessante em muitas aplicações. Por isso, existe uma lógica chamada lógica de selo, onde a gente utiliza um contato auxiliar da bobina que a gente quer acionar em paralelo com o elemento acionador. Vamos ver o que acontece. Quando eu aperto, inicialmente, né, esse circuito aqui, existem as proteções aqui em cima também, não vem ao caso, mas quando inicialmente essa bobina não está alimentada, né, a corrente ela não consegue passar nem por aqui nem por aqui, quando eu pressiono a bobina de K1, esse cara aqui fecha, certo? Ele fechou. Quando ele fecha, ele alimenta essa bobina de K1. Quando alimenta a bobina, todos os contatos vão catracar, vão comutar. E o que era contato normalmente fechado, normalmente aberto, vai fechar. Então agora, esses dois contatos aqui, ó, eles permitem a passagem de corrente elétrica. Quando eu solto esse botão, eu abro esse contato aqui, ele permanece fechado. Então a corrente ela tem um caminho para seguir, mesmo quando eu solto o meu botão. E aí, o mais interessante é que esse caminho, quem promove esse caminho é o próprio contator. Né? Então, se a gente imaginar aqui um contator trifásico, ele tem aqui as bobinas dele, tem os contatos auxiliares. Então, o que a gente vai fazer é utilizar o próprio contator, né, em paralelo com o botão que a gente quer acionar, para promover o selo desse contator, e aí quando a gente solta esse botão, esse contator, essa bobina permanece alimentada, e aí esse motor ele fica girando aí, mesmo com o botão desacionado. Qual que seria o grande problema dessa ligação, pessoal? Vamos pensar aqui, uma vez que esse selo foi fechado, né? Uma vez que esse selo foi fechado, como que a gente desliga esse motor? Pensem um pouquinho aí. Se vocês repararem, não tem nenhum elemento aqui que vai interromper esse selo, vai quebrar esse selo. A gente precisaria desligar essa energia de alguma forma, através do disjuntor, cortando essa energia. A gente precisaria forçar essa energia para zero, essa tensão de alimentação para zero para desligar. O que não é interessante, a gente quer ter controle sobre esse cara. Então a gente pode utilizar uma chave normalmente fechada, que quando a gente quer desligar esse acionamento, a gente pressiona essa chave S0. Perceba que ela é normalmente fechada. Quando a gente pressiona, essa corrente I vai para zero, esse selo é quebrado, essa bobina vai para zero, esse contato abre, e aí a gente consegue fazer um novo acionamento apertando o botão S1 novamente. Tá? Esse é o contato de selo, muito utilizado em partilhas de motores elétricos. Um detalhe que vocês têm que observar é que o selo, pessoal, ele bypassa, né, ele corta tudo que está dentro aqui do selo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não selar o elemento que vai quebrar o selo. Porque se a gente faz isso, né, vamos imaginar aqui, ó, a gente fecha o botão S1. Quando a gente aperta o botão S1, né, a corrente vai passar por aqui, já que esse botão não foi pressionado, ele é normalmente fechado. Ela vai passar por aqui, vai alimentar essa bobina vai fechar esse contato. Quando ele fecha esse contato, a corrente ela vai passar por aqui. Ó. Então, independente do que eu faça com o botão S0, eu não consigo quebrar esse selo. Então, eu tenho que sempre ter em mente que o selo, ele bypassa, ele corta tudo o que está dentro do selo. Pode existir alguma situação que você queira colocar mais elementos dentro do selo, mas você tem que ter em mente que o contato que vai quebrar o selo, né, vamos chamar aqui de um S2, por exemplo, tem que estar fora do selo, ok? Uma outra lógica de contato muito interessante é a lógica de intertravamento, certo? Vamos imaginar aqui agora, né, que eu tenho aqui novamente uma alimentação trifásica
Só que agora eu tenho dois motores elétricos. Eu tenho o motor elétrico M1 e eu tenho o motor elétrico M2, né? E por algum motivo, M2 não pode ser ligado quando M1 estiver ligado, ou M1 não pode ser ligado quando M2 estiver ligado. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer uma lógica de intertravamento. Vamos ver o que é. Perceba que nesse diagrama eu tenho um selo de K1 acionando K1. Então, quando eu aperto meu botão S1, eu ligo meu motor M1, né? Aqui vai ter um contator K1 e aqui vai ter um contator K2. Quando eu aperto S1, eu selo aqui o botão S1 com o contato auxiliar de K1, eu ligo meu motor 1. Só que se eu apertar S2, eu tenho um novo selo, eu vou ligar K2. Do jeito que está aqui, os dois motores podem ser acionados ao mesmo tempo. Quem vai quebrar o selo dos dois motores é o botão S0, que interrompe a passagem dessa corrente que desce por aqui e que aqui vai ser dividida entre os dois selos. Tá? Perceba que aqui não existe nenhuma lógica que vai impedir que um motor não seja ligado se o outro estiver ligado. Como que a gente pode fazer? Dê uma pausa no vídeo aí e pense um pouquinho. Bom, gente, a solução é bem simples. Eu imagino que vocês tenham chegado nessa resposta, né? Que é a utilizar um contato normalmente fechado da outra bobina, né? Em série aqui com a bobina do contator que a gente quer acionar. Ou seja, para eu acionar K1, eu preciso que o meu contato normalmente fechado de K2 esteja fechado. Ou seja, que K2 não esteja acionado. Da mesma forma, para eu acionar K2 e ligar o motor 2, eu preciso que o contato auxiliar de K1 não esteja acionado, ou seja, a bobina de K1 não esteja alimentada. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é da numeração 13 e 14, e aqui seria 21, 22. Perdoem o equívoco aí. Tá? 21, 22. Isso quer dizer, então, que o primeiro contato que eu estou utilizando do contator, o número 1, é o normalmente aberto e o segundo é um normalmente fechado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essas lógicas de contato. E o próximo passo desta aula vai ser mostrar para vocês um pouco sobre o CADSIMO, que é o software que a gente vai fazer essas lógicas de comando. É um software que permite a simulação desse circuito, e nós vamos ver um pouquinho sobre essa lógica de selo de intertravamento funcionando no programa. Bom, vejo vocês então na parte 2.